Olá pessoal, sou Oséias, aluno da UFVJM, e aqui eu vou apresentar aquilo que foi proposto na disciplina de informática no ensino da matemática pela professora Adriana. Foi apresentado aí, né, pela professora o recurso do software GeoGebra na aplicação das aulas de matemática. Foi uma oficina, né? E eu peguei as mesmas funções, ou algumas das funções apresentadas nas oficinas apresentadas, e eu coloquei ela aqui para fazer a mesma demonstração no software, né? Deixa eu marcar aqui para elas aparecerem. Bem, são essas quatro funções do primeiro grau, né? Também marquei as que estão com a inclinação para a direita, na cor vermelha, e as que estão com a inclinação à esquerda, na cor azul. Também marquei todos os pontos de interseção de todas as retas em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. A reta F, por exemplo, em relação ao eixo Y, ficou da seguinte maneira. A F também em relação a X, aqui a G em relação a Y, a P em relação a Y, a P em relação a X, a G em relação a X, e aí eu peguei todos esses pontos de interseção em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y, certo? Agora eu vou desmarcar todos os pontos de interseção e vou fazer a seguinte situação, desmarcando aqui todos os pontos de interseção e também as funções. E eu peguei agora uma outra função, coloquei uma outra função aqui para demonstrar no software, que é a função r de x é igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 4, que é uma função do segundo grau. E ela aparece na seguinte situação aqui no GeoGebra. É uma função com a concavidade para cima, né? Porque o valor de a, né? Sendo 6x o valor de a, 6x ao quadrado, né? O valor de a, menos 4x o valor de b. Bem, continuando aqui, essa é a outra função que eu coloquei, né, para fazer uma demonstração, uma função do segundo grau, né, que é a 6x ao quadrado menos 4x mais 4, né? E essa função tem a concavidade virada para cima, né? Concavidade para cima, porque o valor de a aqui é positivo, por isso a função tem a concavidade para cima. E eu marquei os pontos também de interseção dessa função em relação a y, né? Em relação a x, ela não vai aparecer porque ela fica acima, né, do eixo y, por isso ela não tem ponto de interseção com relação a x, certo? Agora, se eu fizer algumas modificações aqui na função, por exemplo, se eu colocar o valor de a aqui negativo, aí sim vai aparecer todos os pontos de interseção em relação a x e em relação a y. Eu posso brincar, né? Brincar aqui mesmo, e fazer outras demonstrações, né? E a gente vai percebendo, né, como que vai acontecendo. Aqui, por exemplo, já aparece, né, como aparece aí na apresentação, que aparece os pontos de interseção em relação a x e em relação a y, porque ela
inicia aí abaixo, né? Ela inicia aí abaixo o ponto mínimo dela fica abaixo do eixo X, né? Então ela aparece aí os pontos de interseção em relação a X e Y, ok? Bem, é um software bastante importante, né, para ser utilizado aí como recurso nas aulas de matemática. Eu tenho pouco conhecimento desse software, né, mas acredito que quem faz o uso dessa ferramenta, com certeza é um recurso muito bacana de ser utilizado e que certamente desperta curiosidade por parte dos alunos e muito mais interesse pelas aulas. É isso aí.